Bom dia! Hoje nós vamos falar do livro Libertinagem, de alguns poemas do Manuel Bandeira, e eu recomendo que, antes de ver esse vídeo, vocês já tenham lido os poemas, porque eu vou apenas fazer a análise, eu não vou ler os poemas aqui, certo? Então vamos lá. Eu selecionei alguns poemas por conta da prova mesmo. Então, nós vamos falar em ordem do pneumotórax, poética, poema tirado de uma notícia de jornal, Teresa, profundamente e vou-me embora para passar, Gaga. Qualquer coisa vocês podem falar, tá bom, gente? Estou vendo vocês também, então pode falar. Bom, antes de começar, eu queria falar um pouquinho do autor, para a gente ter um pouco de noção. O autor de Libertinagem é o Manuel Bandeira. Ele foi o principal nome da poesia na primeira fase do modernismo brasileiro, apesar de ele não ter participado diretamente da Semana de Arte Moderna. Ele não estava presente no evento, mas o poema Os Sapos dele foi recitado pelo Oswald de Andrade, se eu não me engano. Os Sapos é uma crítica bem direta ao parnasianismo, principalmente ao Olavo Bilac, e critica muito o formalismo rígido e ter muitos adornos estilísticos no poema, sem necessidade, tornar o poema com uma linguagem muito erudita e que não transmita a mensagem de um jeito mais fácil, um jeito mais acessível. E os sapos retrata, dentro do poema, o sapo seria o Olavo Bilac, algo velho, ultrapassado e que só fala bobagem, digamos assim. Então, criticava principalmente o parnasianismo, mas também o simbolismo. E o objetivo, tanto do Manuel Bandeira quanto da primeira fase do modernismo, era romper com o fazer poético tradicional, muito rígido, muito formal, e trazer um lirismo que fosse um pouco mais direto, com uma linguagem direta, objetiva, mais acessível, e que falasse das coisas que realmente importavam, digamos assim, para a sociedade, como cenas do cotidiano, e para tornar essa linguagem mais acessível, eles acabaram com aqueles versos de métrica, pelo menos nessa primeira fase. Porque na segunda fase eles vão voltar com isso. Então tinha mais versos livres e a linguagem era mais simples. A obra do Manuel Bandeira vai falar muito de melancolia, de morte, de desejo de liberdade, de aproveitar a vida, reflexões sobre a vida, porque o Manuel Bandeira passou muito tempo da vida dele lidando com a tuberculose. E ele vai refletir isso na obra dele, falando como a vida é curta, sobre a efemeridade da vida e trazendo as reflexões para a gente que tem saúde, que não passa por doenças, sobre como a gente não valoriza a vida muitas vezes, acha que vai durar para sempre e a gente percebe depois que isso não é verdade, acaba sendo uma ilusão. E Libertinagem é o quarto livro de poemas do Bandeira, que é um marco no modernismo brasileiro. O livro foi escrito em 1930 e ele combate, como eu já falei, a formalidade na poesia e tenta despertar a criatividade. Ele tem 38 poemas e os temas principais são reflexões sobre a vida, sobre o país, porque nessa primeira fase do modernismo, o objetivo também era apresentar a beleza, mas também as coisas boas e as coisas não tão boas do Brasil.
E também ele vai ter o poema específico, que é Poética, sobre o fazer poético em si. Então, ele vai valorizar o simples e espontâneo, como eu já falei. Todos os poemas vão ter versos livres, com uma linguagem mais espontânea, e os temas vão ser mais do cotidiano, focado também nas cidades. Ele vai falar das memórias afetivas também, como em Evocação do Recife, e poema tirado de uma notícia de jornal vai falar muito sobre desigualdade social e efemeridade da vida. Ele vai tratar desses temas que muitas vezes são tristes, são melancólicos, de um jeito irônico, um jeito sarcástico, que é um jeito de lidar com a tristeza. Ele vai fazer muito isso também quando ele trata da doença dele. E também o Denis, o Rissetti, eu acho que eles falaram com vocês também, que o Manuel Bandeira tinha muita vocação para ser músico, ele já tinha estudado isso, e ele vai trazer isso nos poemas dele. Então, os poemas, mesmo tendo versos livres, eles vão ter musicalidade, eles vão ter ritmo, sonoridade, e muitas vezes essa sonoridade vai se atrelar com o tema do poema. E também o poema poético, que a gente vai falar mais para frente, vai funcionar basicamente como um manifesto do modernismo brasileiro. Então, vamos aos poemas. Como eu falei, a gente vai fazer na ordem que eu tinha colocado, e o primeiro é Pneumotórax. Ele vai misturar melancolia, ironia e humor ácido, porque vai tratar principalmente da doença do Manuel Bandeira. Esse poema tem muitas críticas em relação à medicina, então vamos lá. Basicamente, o poema fala que o Eulírico ele está doente e ele apresenta vários sintomas que ele possui e o médico vai tratar ele de um jeito bem mecânico, bem burocrático, sem nenhuma humanização. Então, ele vai apenas falar para o doente que ele tem uma escavação no pulmão esquerdo e tem o pulmão direito infiltrado. Aqui também a gente pode analisar como você tem a variação linguística social da profissão aqui, porque ele fala, assim, ele vai tratar, né, da escavação do pulmão direito infiltrado, que é uma coisa que a gente consegue entender, mas às vezes, para o público um pouco mais aberto, fica um pouco difícil de você entender o que seria uma escavação no pulmão esquerdo e a infiltração. Então, ele poderia ter falado de um jeito um pouco mais entendível fora da área da saúde. Além disso, o poema ele vai falar, ele vai satirizar muito a impotência da medicina, porque ao longo do poema, o doente vai até propor, você não pode fazer o pneumotórax, e o médico fala que não existe mais nada o que fazer, que não pode mais fazer nada, e que a única coisa a fazer era tocar um tango argentino, ou seja, aqui desse verso a gente pode tirar que o médico quer dizer que não há mais nada para fazer, então a medicina não tinha poder de resolver o problema do doente, e que a única coisa a fazer era aproveitar os momentos que ele ainda tinha. Então, a música, ela aqui vai ser tratada como um jeito de você aproveitar a vida e evitar a morte. E o tango, ele também é proposital, né? Porque é um gênero musical que é mais dramático. E o poema também fala a frase, né? O verso, no caso. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Então, aqui é uma frase que comumente você fala, as pessoas falam no final da vida, porque as pessoas geralmente, elas só valorizam quando elas perdem. Então, no final da vida que você percebe o que você poderia ter aproveitado, o que você poderia ter valorizado.
Portanto, o poema ele tem um tom irônico sobre a relação médico-paciente, em que o médico segue um protocolo burocrático e desumanizado. A gente fala também da desumanização do atendimento médico e expõe a fragilidade humana e como a gente lida com o sofrimento e as limitações da vida. Certo até aqui? Tudo bem? Ok. O segundo poema é Poética, esse é um pouco mais tranquilo. Ele vai funcionar basicamente como um manifesto da poesia na primeira fase do modernismo. E por ser um poema que fala sobre como fazer um poema, como escrever um poema, a figura de linguagem predominante é a metalinguagem, em que você fala da linguagem na linguagem. E, como a gente já tinha comentado, ele vai defender a espontaneidade, a liberdade criativa, expressar emoções intensas e verdadeiras, além de expressar o individualismo de um jeito um pouco mais coloquial, uma linguagem mais simples, que vai totalmente contra o parnasianismo e o simbolismo. Além dele falar também, o que é uma coisa bem presente nos poemas dele, de misturar humor com tragédia, ou seja, tratar a tragédia, as coisas ruins da vida, com um certo humor, com certo sarcasmo. E aqui nesse manifesto, portanto, ele vai defender a diversidade e a riqueza da expressão poética, alcançando também a linguagem coloquial. E a poesia aqui também é tratada como um ato de libertação, ou seja, não é aquela poesia rígida em que você tem que fazer sempre de acordo com as regras, mas a poesia seria um lugar em que você pode expressar os seus sentimentos, expressar o que você está sentindo, como você se coloca no mundo. Então, é um espaço, certo, que se caracteriza como certo escapismo, porque seria um lugar em que você pode ser você mesmo. Beleza. Agora nós vamos para o terceiro poema. Esses são mais rapidinhos de tratar. O poema tirado de uma notícia de jornal é muito icônico. Ele vai ter linguagem simples e direta, como todos os outros, mas esse é um pouco mais ele tenta se assemelhar muito ao gênero jornalístico. Ele vai tentar tratar do acontecimento da morte do João Gostoso de um jeito mais direto, mais objetivo e, portanto, se assemelhando ao jornal, ao gênero jornalístico, ele vai ter uma função referencial, ou seja, ele se foca no assunto, na informação e em transmitir essa informação. Vai ter ausência de adornos linguísticos, principalmente por causa do gênero, e impessoalidade e banalização da vida. Por quê? O João Gostoso era uma pessoa simples, era uma pessoa trabalhadora que lidava com as desigualdades sociais e ele estava num lugar, num espaço da sociedade mais periférico e num espaço um pouco menos favorecido. Então, diante de todas essas condições que faziam com que a vida dele fosse mais difícil, ele acaba se matando. E aqui o Manuel Bandeira tenta refletir, tenta fazer com que nós reflitamos sobre como existem parte da população em que as condições sociais que são estabelecidas tanto pelo governo quanto pela sociedade, você acaba banalizando a vida de certa parte da população, o que a gente vai chamar de necropolítica, que é um conceito do Attila Mbambe. Me corrijam se eu estiver falando a pronúncia errada. E também dá para relacionar com a banalização do mal, que é da Hannah Arendt, porque aqui você, ao se tratar de um suicídio de um jeito tão banal, tão objetivo, sem nenhum sentimentalismo, você mostra como
essa incidência de suicídio é tão recorrente que a sociedade só não considera mais aquilo como algo incomum e algo que não deveria acontecer. Então, também convida o leitor a refletir sobre as condições sociais de certa parte da população e o destino trágico delas, levada pelas circunstâncias em que elas estão submissas. Aí aqui, Teresa. Teresa, na minha visão, eu gostei mais desse, porque ele trata o amor, tanto o amor quanto a maturidade da vida e o olhar que você tem sobre o outro, e relaciona com a sua evolução pessoal. Eu achei muito bom esse poema. Ó, ele vai falar basicamente da evolução na percepção da figura feminina, que é a Teresa, associada às fases da vida. Então, aqui, a figura de linguagem vai ser como uma gradação, porque você tem as fases da vida e, de acordo com elas, o eu lírico vai ver a Teresa de um jeito mais profundo. Então, na infância, ele vai ele vai observá-la de um jeito mais superficial, apenas na aparência, e vai falar coisas, vai fazer comentários sobre a aparência dela que são irreais, que são inimagináveis. Então, se relaciona muito com o surrealismo, que é aquela coisa que só existe no mundo dos sonhos, porque ele fala, né, ele vai fazer descrições como pernas estúpidas e cara parecida com uma perna. E aí você pensa, como que eu vou imaginar uma cara parecida com uma perna? É uma coisa assim muito, não vou dizer irreal, mas é uma coisa muito onírica. Então se relaciona bastante com o surrealismo. E também reflete a imaturidade da criança, porque ela vai falar uma coisa que não tem um sentido concreto. E ela também só está vendo a pessoa por fora. Então, reflete muito sobre a superficialidade da visão, da reflexão desse indivíduo que seria o eu lírico. Já na adolescência, ele vai vê-la de um jeito um pouco mais aprofundado pelos olhos dela. Então, ele vai falar que os olhos dela são muito mais velhos que o resto do corpo. O que isso sugere? Sugere que, apesar da fisionomia dela ser de uma adolescente, os olhos dela refletem que a alma dela é um pouco mais madura, já tem mais sabedoria. Isso reflete também um conhecimento geral, que é que as mulheres geralmente elas amadurecem um pouco antes do que os homens. Então, esse eu lírico, que seria o Manuel Bandeira, no caso, ele vai mostrar como ele, sendo um adolescente, ele ainda tem uma mentalidade de adolescente, enquanto ela já é um pouco mais madura, ela já tem um pouco mais de sabedoria. E aqui a gente tem a transição para uma visão um pouco mais complexa, porque o eu lírico deixa de ver a Teresa só pela aparência e começa a vê-la pela essência. E aí, por fim, na fase adulta, vai atingir a transcendência, ou seja, ele aqui fica um pouco interpretativo. Então ele vai falar: os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Isso simboliza que ele a vê agora tanto como humana, no sentido terrano, quanto no espírito, no divino. E aqui também, dependendo da sua interpretação, você pode achar que aqui na fase adulta seria o ápice do amor que ele amadurece, que ele possui por ela. Então, seria o ápice do amor. No começo, na adolescência, seria um pouco mais de paixão, e na vida adulta ele ama ela porque junta tanto o terreno, o mundano, quanto o espírito. E
Principalmente, o tema principal desse poema é o ápice da maturidade espiritual que vai evoluindo de acordo com a sua vida. Então, aqui fala sobre amadurecimento humano, a superficialidade da infância, a profundidade transcendente da vida adulta e também a transformação do olhar sobre o outro. Por quê? Conforme ele a vê de um jeito mais profundo, é porque ele está refletindo a maturidade da alma dele, da mentalidade dele. Então, conforme ele cresce individualmente, ele a vê de uma forma diferente, porque ele vai melhorando o pensamento crítico e reflexivo dele. Aí, o próximo, esse é o penúltimo, acredito eu. Profundamente. Alguém tem alguma dúvida? Vocês podem falar. Não? Tudo bem. Profundamente, então, aqui a função é mais emotiva, porque ele vai falar muito dos sentimentos dele, da percepção dele sobre o tempo e da saudade que ele tem dos parentes. Aqui vai falar muito da passagem do tempo, da perda da inocência e do saudosismo e um certo escapismo também que ele vai ter. Basicamente, o poema vai falar sobre memórias de infância na festa de São João. E cada verso vai começar com S, né? Com som de S. E esses sons de S, eles vão se juntar em uma certa onomatopeia, porque o S vai remeter ao som da fogueira, ao som do fogo, estalando na fogueira. Então, também tem essa figura de linguagem. E ele vai falar sobre como no sonho dele ele lembra vivamente das pessoas que ele ama, de como ele era feliz, o que caracteriza um certo saudosismo, e quando ele acorda, ele percebe que ele não tem mais ninguém, que ele está sozinho, que não tem mais aquela alegria em formato de som, barulho e festa, e que ele está num silêncio completo, e que, por mais que ele lembre dessas pessoas e as ame profundamente, ele não tem como voltar para esse tempo. Então, ele acaba aceitando a perda, a morte. Tanto é que ele vai falar profundamente, ele vai repetir várias vezes. Esse profundamente, ele vai enfatizar o sono eterno, que seria um eufemismo para a morte, e vai criar um ritmo dentro do poema, como a gente tinha comentado. Isso vai reforçar também o tom nostálgico e introspectivo do poema, e novamente ele vai refletir sobre a efemeridade da vida. E dormindo profundamente, sono profundo, vão ser metáforas para a morte, além de serem eufêmicas, né? Bom, é isso sobre... perdão. Só uma coisa que eu vou reforçar. Aqui no escapismo, por mais que também tenha saudosismo, é um escapismo porque ele volta para essa memória feliz, ele foge da realidade em que ele está sozinho, que ele está triste, para uma realidade em que ele estava feliz, alegre com as pessoas que ele ama. E por fim, vou-me embora para Passárgada. Passárgada realmente existiu, foi uma cidade persa, que era a capital do Primeiro Império, e quem mandou construir foi o imperador Ciro II. Mas aqui no poema do Manuel Bandeira, essa cidade vai ter uma outro significado, um outro sentido. Então, por mais que se relacione com essa cidade, não se refere diretamente a ela. Aqui vai ter muito a caracterização do escapismo, porque ele vai falar toda hora, ele vai comparar com a realidade que ele vive, o lugar que ele vive, em que ele tem privações pessoais, privações sociais, e como ele queria ir para Passárgada, porque lá ele poderia ser livre, fazer o que ele quisesse e ser feliz sem
ter que responder a padrões ou a requisitos sociais. Aqui é uma utopia um pouco mais pessoal. Por quê? Porque esse lugar, Passárgada, vai ser uma cidade em que ele vai realizar os desejos dele. É uma utopia pessoal, ele vai fazer o que ele quer. Não necessariamente vai ser bom para todo mundo, para um coletivo, vai ser bom para ele. Isso é bom reforçar porque vão ter outros poemas em que vai ter essa utopia também de um lugar bom, de um lugar em que todo mundo é feliz, mas aí nesses poemas vai se reforçar uma utopia coletiva, em que todo mundo está feliz, todo mundo tem o que precisa. Aqui é mais centrado nele. Então aqui ele fala sobre que ele é amigo do rei, ou seja, ele tem uma posição em que ele tem certos privilégios e que ele pode escolher a mulher que ele quer na cama que ele escolher, que mostra que Passárgada é uma realização dos desejos individuais. Então é um pouco mais hedonista, né, porque busca só o prazer como a finalidade da vida humana. Também fala um pouco sobre erotismo, que o Manuel Bandeira também é um poeta que ele introduziu o erotismo, o sensualismo nos poemas dele, mas de um jeito um pouco mais sutil. Mesmo assim, ele introduzia. E vai repetir muito esse vamos embora para Passárgada ao longo do poema, para reforçar que ele quer ir embora, que ele não aguenta mais o lugar em que ele vive e as pressões sociais. Vai criticar a sociedade sobre as limitações impostas. E Passárgada é uma metáfora para um refúgio imaginário, um escape da dor, da frustração e das pressões. Além de ser um lugar super idealizado, porque nessa é uma utopia, então vai ser idealizado. E Passárgada representa a liberdade. Aí ele vai falar assim: para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. De novo aqui está presente o escapismo da infância, que também está presente no Profundamente. Bom, aí eu trouxe uma questãozinha para vocês fazerem. Eu fiz essa questão na minha prova de língua portuguesa. Então, eu queria que vocês fizessem para ter uma noção de como isso vai ser cobrado. Agora eu queria que alguém lesse, por favor. Vai, Pedro, pode ler. Calma aí. Vilarejo. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom, na varanda. Quem descansa, vê o horizonte deitar no chão, para acalmar o coração. Lá o mundo tem razão. Terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas, cal, frutos em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Shangri-La, vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas, para a sorte entrar em todas as mesas. Pão, flores enfeitando os caminhos, vestidos e os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor para quando você for. E esse é o enunciado. Eu só percebi que eu estava mutada agora. É isso. Pedrinho, leia o enunciado também. Oh, sorry. Com esses dois textos literários, o de Marisa Monte e o poema de Manuel Bandeira, Vou-me embora para Passárgada, abordam aspectos distintos, como concepções de utopia e formas de enfrentar as insatisfações da vida.
Explique suas ideias apoiando-se em elementos textuais e contextuais de cada poema. Para vocês verem o nível da questão, tá? Vamos lá, quero opiniões. Não precisa ser super bem estruturado, só precisa ser uma opinião. Você pode voltar rapidinho no poema, por favor? Assim, claro. Anterior. Ah, tá. Parece com aquele conceito que você disse. E no Vamos para a Saga do Bandeira, é uma ideia muito mais pessoal, uma utopia muito mais pessoal. Enquanto o Vilarejo da Marisa Monte seria uma ideia muito mais coletiva, já que ele fala que, por exemplo, que em todas as mesas tem pão, ou seja, nunca tem fome para as pessoas. É, Lá é um lugar que tem peitos fartos, filhos fortes, frutos, lá sempre entra a sorte. Então, seria muito mais uma ideia de um lugar que atende à felicidade de todos, ao invés do vamos embora para Passárgada, seria muito mais uma ideia pessoal, individualista. É isso mesmo. Eu acho que tem uma coisa também, não sei se vai fazer muita diferença na resposta, mas que, pelo que parece, o eu lírico do poema Vilarejo, ele parte, tipo assim, para você querer ter uma utopia é porque você está vivendo numa coisa, não está vivendo uma utopia. Então, vamos dizer que existe um motivo para querer sonhar com uma utopia. O motivo do poema Vilarejo é um motivo coletivo, aparentemente, porque ela vai falar, por exemplo, de Palestina. Tem a questão do Breno, do Bruno, que ele falou ele falou dessa questão da utopia ser geral, ser coletiva e não ser só de uma pessoa só, não ser individualista. E, no caso do poema do Manuel Bandeira, ele parte de o contexto não é um problema no mundo, problema social, é um problema dele. Ele tá, sei lá, ficando velho ou tá doente, tá vendo que ele tá chegando à morte. E isso faz ele querer ir para Passárgada. E não um problema de um povo, um problema de desigualdade, sei lá. Tá super certo também. Fala, Arthur. Eu não tô ouvindo. Vocês estão ouvindo? Não estou ouvindo. Agora me ouve? Agora Agora sim. É certo. Enfim, no poema do Daniel Bandeira você tem as realizações pessoais e íntimas dele. Então, assim, que provavelmente também são não só do lírico, como também do próprio, do próprio Manuel Bandeira, que, enfim, achou sempre que ele fosse morrer, que ele não poderia viver muito intensamente porque ele iria morrer. E talvez por causa disso ele tenha ficado, enfim, ficou mais em reclusão. Então deve ter sido uma criança mais pacata, que, enfim, não fazia as estripulias de criança, que, enfim, são expostas no poema, e que, enfim, deve ter tido todo contato com mulheres quanto ele gostaria de ter tido e tal. E em Passarga dele conseguiria fazer tudo isso. Enquanto no poema da Marisa Monte é uma utopia coletiva, normal, de saúde para todo mundo e tudo sendo bom. é isso mesmo. Tá super certo. Juntando todas as respostas que vocês deram, dá a resposta certa. Exatamente. Deixa eu só ver se eu tiro isso aqui. Isso. Então, a resposta é: o poema de Marisa Monte descreve um lugar idílico, onde a natureza, a comunidade e a simplicidade se harmonizam. O vilarejo é retratado como um espaço de paz, fartura e beleza, onde o mundo tem razão e toda a gente cabe.
A utopia aqui é coletiva, um refúgio onde as pessoas vivem em harmonia com o ambiente e entre si. A imagem de portas e janelas sempre abertas sugere um lugar acolhedor, onde a sorte e a felicidade são bem-vindas. A utopia de vilarejo é um espaço realista, ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que a utopia, por mais que seja uma utopia coletiva, seria uma coisa possível, seria possível que todas as pessoas tivessem o que comer, tivessem saúde, e o que não é exatamente o que o Manuel Bandeira faz no poema dele, porque é uma utopia em que ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, e a gente sabe que nem sempre a gente pode fazer tudo o que a gente quer. Então, seria uma utopia individualista um pouco mais irreal do que essa da Marisa Monte. Então, seria um espaço realista, possível, onde a felicidade está na conexão com a terra, a família e a comunidade. Já em Vou-me embora para Passárgada, o poema de Manuel Bandeira apresenta Passárgada como um lugar de escapismo, um refúgio imaginário onde o eu lírico pode fugir das frustrações da vida real. Passárgada é uma utopia pessoal, um espaço onde o poeta pode viver livre de convenções sociais, desfrutando de prazeres e aventuras. A frase Lá sou amigo do rei e a ideia de ter a mulher que eu quero na cama que escolherei mostram que Passárgada é um lugar de realização de desejos individuais, longe das limitações do mundo real. A utopia aqui é mais hedonista e individualista, um sonho de liberdade e satisfação pessoal. Então, basicamente, tudo que vocês falaram. Tá super certo. Vocês tirariam 10 na prova do deles. É isso. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vou interromper o compartilhamento. Comentários. Very nice. Muito bom, muito bom. Falta só em francês, né? É Falta verdade. vocês. Deixa eu ver. Se quiser, eu até. Enquanto você procura aí o poema que você vai falar, eu gostaria de falar algumas coisas que, que, de alguns poemas. Não são muitas coisas, são só 2 poemas. Do primeiro, do Pneumotórax, aquele lá, primeiro que você mostrou, eu gostaria de falar que aquele final do poema, que também mostra a impotência da medicina, no caso, desse momento grave da vida do paciente, que ele não tem mais muito o que fazer, seria mais aproveitar a vida mesmo. Eu senti nessa frase uma referência direta ao avant-garde do dadaísmo. Seria aquela ideia de, de algo meio que banal do cotidiano e bem satírico que meio que tem uma relação com aqueles poemas tipo poemas piadas que os modernistas da primeira geração faziam, que não tinha que ter muito sentido. Então, essa frase final de que ele fala de, sei lá, a única coisa que você tem que fazer, você pode fazer agora, é dançar um tango argentino. Seria uma ideia de um dadaísmo nesse poema. E outra coisa, essa parte foi o Rissetti que falou mesmo na aula, é, é a literação do T, que nesse poema ele várias vezes fala do T, que seria o tosse, 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 e outras partes que ele fica falando do T. E esse T, muito repetitivo, seria esse meio que um travamento na hora de ele ler, que é como se fosse uma pessoa que tem essa doença, que tem uma respiração muito travada. Então, ela fica repetindo esse T consecutivamente, seria para dar ideia da doença. E do outro poema lá, esse último aí que você mostrou, do Vamos Embora para Passárgada, que logo no título, embora tenha no início a próprise
próprios não, a inclusive, do pronome átono, o me, que seria algo mais formal, mas eu acho que na época talvez eles ainda utilizassem esse uso, assim, que eu acho que até em Portugal eles usam dessa forma. É, quando ele fala do pra, já é uma ideia de que vai fazer essa relação com uma linguagem mais coloquial, que é meio que a ideia dessa geração. E uma coisa que o Risset falou na aula, que eu acho que é legal mostrar, que assim como o vilarejo da Marisa Monte tem uma relação de intertextualidade com Vamos Embora para Passárgada, de certa forma, embora um faça uma utopia mais coletiva e o outro faça uma utopia mais individual, é, o Vamos Embora para Passárgada também tem uma ideia de intertextualidade com uma outra obra, que seria A Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Foi uma coisa que o Sete falou, que é muito interessante, porque no Canção para o Exílio, ele faz uma comparação entre onde ele estava, que era Portugal, e o lugar que ele tinha saudade, que era o Brasil. E da mesma forma, o eu lírico do Vamos Embora para Passárgada faz essa relação de onde ele está e onde ele quer escapar, que é esse, essa utopia em que ele pode fazer o que ele quiser. Então, seria essa relação entre os dois poemas. Muito bom, é exatamente isso. A coisa, o detalhe da tosse era exatamente isso. A pessoa está lendo, como ela tem essa doença, ela tosse, tosse, tosse e interrompe toda a leitura. Mas isso do dadaísmo, eu não tinha pensado. Muito bom o comentário. Mais alguém? Não, Ah, com cara de quem quer. não. Fala, Arthur. Não, assim, eu acho que é uma lucubração sem sentido, sem base, mas talvez no pneumotórax, a gente vê o médico condenando o paciente, enfim, fala que o paciente vai morrer, que não tem mais nada o que fazer, e que ele tem que aproveitar a vida. E, enfim, tá, pode ser uma crítica ao mecanicismo na medicina e afins, do médico tem que ficar muito técnico no seu campo e não conseguir ter uma relação mais humana. Só que justamente essa condenação que o médico faz é uma condenação, ela é oposta à que o Manuel Bandeira sofreu, enquanto o paciente vai morrer e precisa aproveitar a vida, Manuel Bandeira falou, para você não morrer, você não pode aproveitar a vida. Assim, o médico mata os dois pacientes de forma diversa, enfim, falar que ele vai morrer mesmo, então não é, ele que não é o médico matando, enquanto o outro mata, enfim, impedindo o paciente de viver realmente. Exato, faz todo sentido. Pedrinho, não vai falar nada? Sobre esses poemas aí, acho que não tem muito o que falar. Acho que tudo que os professores falaram e vocês também falaram já acontece tudo. Tipo, no máximo sobre os outros poemas. Tipo, sei lá. Tem um que eu gosto, que é o dos camelôs. É legal também. Mas, tipo, o propósito é pra prova, né? Então, falar sua opinião, não vai agregar muita coisa. Mas muito top isso. Tá bom. Posso parar a gravação, então? Ok. Deixa eu ver aqui. Tchau, gente. Parei.